Olá, alunos. Vamos fazer aqui mais uma questão de termologia. Vamos supor, então, que eu tenho aí uma massa de 2 kg de gelo, né? Água congelada aí. Temperatura de menos 6 graus Celsius. E daí eu começo a adicionar calor aí a esse gelo até que ele se transforme em exatamente aí 2 kg de água, H2O, né? A temperatura de 20 graus Celsius, que é a temperatura final. Qual o calor? Qual a quantidade de calor eu preciso dar para essa massa de gelo para que isso aconteça? Esse processo pode ser representado por esse gráfico. Aqui eu tenho temperatura e aqui eu tenho tempo. Vejam que primeiro o gelo tem que aquecer de menos 6 até 0. Quando ele chega em 0, no ponto B, ele vai de A até B aqui, ó, ele tem que derreter. Esse processo é mudança de fase. A gente chama então que esse aqui é um processo de troca de calor latente. Aqui, nesse processo de A até B, é troca de calor sensível. E quando terminar de derreter a última pedrinha de gelo, ele começa a aquecer de novo e vai até o ponto D, na temperatura de 20 graus Celsius. Esse processo também é sensível. Então, veja, nós temos processo de A até B sensível, porque mudou a temperatura, de B até C latente, porque mudou a fase, e de C até D sensível, porque mudou a temperatura. A equação é mc ΔT, nesse caso, massa vezes calor específico, que é uma propriedade da água, vezes variação de temperatura 2. Olha, a variação de temperatura 2 é essa aqui, ó. E a variação de temperatura 1 é essa aqui, ó. O L de fusão é dado, é uma propriedade da água, é a quantidade de calor que a água necessita para congelar ou descongelar. Nesse caso é para descongelar, é claro, né? O calor específico da água congelada é de 2,09 kJ por quilograma grau Celsius. E da água líquida, da água no estado líquido, 4,18 kJ por quilograma grau Celsius. Esses valores aí vão ser substituídos nessa fórmula da esquerda. Observe então que QAB é dado por essa fórmula, por esse cálculo aqui, ó. 2 kg a massa, calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura. Veja que aqui é 0 menos 6, ó. Então, menos com menos, vocês sabem que dá mais 6. Dá 25,08 kJ. Veja que nesse caso, ó, o que acontece? Quilograma corta, quilograma grau Celsius corta, grau Celsius aqui. No caso de BC agora, eu estou falando de calor latente agora. É dado por essa equação. Massa vezes o L. Corta o quilograma com quilogramas, fica 668 kJ. E finalmente, né, eu tenho aqui o calor dado de C para D, de 0 até 20 graus. Então fica o quê? 2 kg, a mesma massa, calor específico agora é da água líquida, 4,18 kJ por quilograma grau Celsius, vezes 20 menos 0 graus Celsius, dá 20, né? Então vejam nesse processo aqui o que acontece. A gente vai ter corte do quilograma, grau Celsius. Vai ficar apenas aí calor CD igual a 167,2 kJ. Somando tudo isso, eu sei que a troca de calor que eu preciso dar, que o calor que eu tenho que dar para a água líquida, para a água no estado sólido, e de 6 graus negativos até 20 graus Celsius positivo, nesse caso eu estou falando aí de 2 kg, né? Quanto maior a massa, maior também o calor dado, né? Vai ser de 860,28 kJ. É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.